Tô me sentindo naquela série Ozark, ó. As casas tem pier também. Ó a galera passeando jet ski, um jet ski em pé, velho. Muito doido isso, nunca tinha visto. Acho que encontrei minha cidade da Argentina que faz a vibe do que a gente curte. Que pra mim é um dos museus mais interessantes daqui de Buenos Aires, mas ele não tá na rota turística. Comida boa, barata e gostosa. Tudo aqui acontece numa galeria de arte, né? Hoje a gente saiu um pouquinho ainda da nossa rota de costume e viemos conhecer Tigre aqui na Argentina. É uma cidade que fica mais ou menos uns 30 km de Buenos Aires e a gente chegou aqui de ônibus, mas também tem como você vir de trem, se eu não estou enganada, de metrô também, se você pegar ali no centro. A gente vai procurar agora uma empresa para fazer um passeio no rio que vocês estão vendo aqui atrás. Né? A gente já viu que tem algumas opções de catamarãs, lanchas, barcos menores, então vamos dar uma olhada pelo preço mesmo, pela experiência, vamos caminhar aqui para ver qual que é a melhor opção. E logo quando a gente chega na margem do rio, tem várias opções de empresas que fazem esse passeio, né? Você vai vendo aqui à minha direita que, pô, a gente vai seguindo em frente, vai ter um bocado de opções. A gente vai começar a perguntar aqui preço, ver como é que é o roteiro, ver se já vai sair agora, se vai demorar muito, para que a gente decida e faça o nosso passeio. A gente tá indo agora pro passeio, você pode ver, tem várias opções de empresas e a gente vai pegar esse rio aqui para conhecer a cidade de forma fluvial, não só andando por aqui, né? Logo no comecinho a gente chega, a gente vai passeando e agora a gente tá vendo a parte do rio. A gente já tá aqui no barco, começando o passeio. Pode ver que aqui atrás também tem uma galera já começando o passeio deles. E o motor já ligou. Daqui a pouco a gente vai ver se realmente compensou, né, esse passeio. Então, o preço dele, aproveitando que a gente tá aqui esperando, foi menos de R$40 por pessoa, uns 37 por pessoa. A gente comprou assim que chegou e a pessoa atendeu a gente em português, né? Então foi massa isso, que a gente não teve dificuldade pra entender como é que seria e tal. A mulher falou que o tio dela era brasileiro e acabou que ela sabia falar português. Então foi menos de 37 por pessoa, achei muito bom, o passeio vai durar 1h15. Então é isso, vamos ver se compensou essa viagem. E diferente das outras empresas que a gente viu aqui, o diferencial também é que tem um guia que vai explicando cada lugar que a gente vai ver aqui. Geralmente é feito por áudio, né? E aqui realmente vai ter uma pessoa explicando e guiando a gente. Então assim, como a gente mora em lugar turístico, R$37 por pessoa para um passeio de barco de 1h e pouco. E ainda com guia, a gente achou baratíssimo, né? Ótimo. E ainda tem, parece que, fotógrafo aqui pra tirar fotos. Tem, ela falou. Tô vendo ali o cara com a câmera. Mas eu acho que tipo, você faz algum pacote com as fotos, se quiser. Lá em Natal tem bastante isso também. Isso, aí nos passeios que a gente vai, né? A galera às vezes vai tirando foto e depois você vê se quer pagar. Mas é isso, vamos agora com expectativas altas para ver esse passeio tão conhecido, né, do Delta Tigre daqui de Buenos Aires. E duas curiosidades daqui é que a gente tem vários barcos, essa primeira tem vários barcos de diferentes tamanhos, tem lancha, tem desse aqui da frente, por exemplo, que é parecido com o que a gente tá agora, tem um catamarã que tá aqui de lado, ele é enorme e até mais caro também para você fazer aquele passeio ali. E fora isso, aqui também sai navios para o Uruguai, então você tem como sair daqui para outro país. O que é bem interessante, né? A gente nem imagina, porque parece ser pequenininho esse porto, mas a gente consegue chegar em outro país a partir daqui também. Em caso de qualquer eventualidade, os chalecos salvavidas estão debaixo de los pasillos laterales, debajo de los costados. A gente percebe que a população vive muito em função do rio. Então a gente vê a galera sempre passando de jet ski, de lancha, tem muito clube de remo aqui ao longo do passeio. É bem massa essa cidade, assim, nunca tinha passado numa cidade que fosse desse jeito. Eu tinha visto em série americana, né, mas veio nascer perto, a população usando o rio mesmo, né. A gente vem de Recife, então lá tem muito rio, mas não utilizaram a população. E aqui a gente tem um modelo de uma cidade que as pessoas realmente utilizam o rio para diversão, para transporte também, que é bem bacana de se ver ao vivo. Esse prédio lindo ali é um museu, só que a gente não sabe se eu consegui chegar aí hoje, porque a gente chegou na cidade um pouco tarde. Era mais de 1h da tarde quando a gente chegou aqui, mas a gente pretende entrar aí hoje e conhecer as obras que estão aí, porque só a arquitetura dele já é maravilhosa, imagina as obras que estão lá dentro, né? Aqui a gente vê de tudo, meu amigo, é lancha grande, lancha pequena, iate, durante o passeio a gente vai vendo bote, ó. Lá são várias embarcações diferentes aqui, quando a gente tá no passeio, e ele vai explicando cada coisa que a gente tá passando também, que é bem interessante para que a gente veja, ó. Aí tem até navio, vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tamanho desse navio aqui. Ele não tem só um navio, na verdade, tem vários aqui, ó.
chegou na parte do rio que tem vários navios. E a gente vê a diferença de tamanho, por exemplo, das embarcações que estão passando agora, em comparação ao navio, né? Tô me sentindo naquela série Ozark, ó. As casas têm pier também. Aqui entra na área do rio, que tem muitas propriedades privadas, né? Casas mesmo. E aí cada casa tem um pier, ó. Aqui tem outro pier também. Aqui na frente mais um, lá na frente mais outro. A gente vai passando e vão tendo piers pro rio. O que é muito massa, porque como eu tava citando anteriormente, né? Eu tinha visto isso aqui em filme, em série. E aí tô vendo pessoalmente uma cidade que vive em função do rio. O guia tava contando aqui que essa parte que a gente tá nessas casas não tem nada assim, não tem supermercado perto, não tem como comprar uma fruta, uma verdura, nada. Tudo eles dependem de pegar o barco pra ir lá naquela parte que a gente embarca, né, na embarcação. E eles têm que ir pra lá, vão ter aquele porto pra conseguir comprar alguma coisa, porque não tem nada. Imagina, faltou, sei lá, um café, um mate, né, como a gente mais costuma tomar aqui. Aí tu tá, pô, de noite e não quer ir lá na cidade, não tem o que fazer, sabe, ninguém vende. Eles que a única alternativa que tem aqui é um barco, armazém, que passa às vezes. E aí você tem que ter a sorte de estar passando quando faltam as coisas em casa, né? Então a galera depende exclusivamente do barco para poder viver nessa área aqui. Olha aí o supermercado aqui. Falando nele, ó. É esse aqui, ó. A gente vê que tem banana lá dentro, tem vários supermercados, pô, mercadinho ali. E aí ele vai passando nas casas. Você vai comprar, você manda ele parar ali, né, no seu pier, como você pode ver. Toda a casa tem um pier. E aí ele vai vender. Agora tem que ser o preço que o cara botar, né? Porque só tem ele mesmo vendendo. E é engraçado, né? Você vê que, pô, a galera mora tão isolada aqui que nem um mercadinho de nada, assim, nem um quiosco tem por aqui por perto. Tem que pegar o barco e ir lá na cidade se você quiser comprar. Mesmo isolado, a gente continua vendo mansões, ó. Essa casa aqui não tem nada próximo. Toda feita de madeira. E só tem ao lado mesmo mato e rio. Olha que interessante, o guia tá explicando que essas casas são mais recuadas. Essa ali ela até é um pouco mais alta, né? Mas elas são recuadas de modo geral porque o rio, quando ele sobe, ele passa dessa margem que a gente tem ali da casa. Então ele pode chegar até perto da casa mesmo, quando a água do rio tá bem alta. Então por isso que as casas são recuadas, de modo geral, a gente vai passando pelo rio e vai vendo. Essa aqui, por exemplo, é lá dentro mesmo, porque a água pode chegar até ali. Então por isso que eles botam as casas sempre mais pra dentro, não é tão aqui na beira do rio, né? A gente passou por um ali, acho que foi até a primeira que a Gabriela tá me mostrando agora, que até a casinha do cachorro era levada. Não sei se você reparou, mas tinha uma casinha do cachorro em cima, assim, também uma escadinha pra não bater a água do rio. Aí ele disse que agora tá mais ou menos alta a água e tá por volta de 2 metros, então deve subir bastante esse nível desse rio. No dia que tá pra gente é maré cheia, mas aqui eles só chamam que tá mais alto o nível, né? É o nível. Pra gente eles falam que é maré cheia. Ó a galera passando jet ski em pé, velho. Muito doido isso, nunca tinha visto. Só tinha visto a galera aqui sentada, mas em pé foi a primeira vez. Essa estrutura aqui, ó, que você tá vendo o barco erguido, a galera tem várias casas. É como um elevadorzinho, só que mecânico. E aí eles erguem os barcos. Não entendi muito bem a razão, mas a gente vê isso ao longo do rio várias vezes. Todos os tipos de lazer também tem aqui no rio. Por exemplo, eu tô na parte bem isolada, mas tem um restaurante aqui. Então a galera que mora por aqui também tem opções de lazer, né? A gente viu também praias particulares, viu clubes, viu escola de remo, enfim, tem muita coisa para fazer para a população que mora no rio. Acabamos de descer do barco, né? Terminou o passeio por aqui e foi uma experiência surreal, muito bacana, muito diferente realmente da rota turística que a gente tá fazendo aqui em Buenos Aires. Gostamos muito da empresa que a gente escolheu, vou deixar o nome aqui no vídeo pra ficar de indicação pra vocês. O guia foi super simpático, super atencioso, perguntou se eu estava entendendo, né, que a gente falou que era brasileiro, perguntou se precisava falar mais devagar, mas foi super tranquilo mesmo, assim, de entender. Não deixa de fazer esse passeio quando você estiver aqui em Buenos Aires, porque vale muito a pena. É um estilo de passeio e um estilo de vida muito diferente do que a gente tem contato quando tá por aqui, então vale muito a experiência. Acho que encontrei minha cidade da Argentina que faz a vibe do que a gente curte. Porque essa cidade aqui, apesar de não ter praia, né, mas ela tem a praia de rio, né, não tem o mar como a gente gosta. Mas pô, uma cidadezinha pequena, legal, saca? Bem vibe de interior de praia, né, que tem no Brasil. Tô construindo um prédiozão aqui, mas é o único prédiozão que a gente vê na cidade. O resto tudo casas, lugares pequenos, o pessoal andando muito na rua, tem muito turista também. Parece muito quando a gente tá, sei lá, em Maragogi, Tamandaré, né, lá no Nordeste, Porto de Galinhas. Achei muito legal aqui, deu vontade de passar um beijinho por aqui morando.
Apesar de ser perto de Buenos Aires, a vibe é muito diferente da cidade de lá. Tem um evento aqui que o trem vai passar agora, ó. Vai ter que esperar o trem, senão o trem pega. Passou, pronto, podem passar agora. Pequenininho esse trem, né, rapaz? Abriu pra gente, pô, pode passar já. Chegamos aqui em Puerto de Frutos, que é um centro comercial em Tigre, onde vende comida, vende também artesanato. E agora a gente vai procurar um canto pra comer, que estamos morrendo de fome. Aqui parece uma outra cidade dentro da cidade, tem muita loja mesmo. A gente encontrou a loja aqui só de coisa mística, tem também gnome e tal pra vender. A gente vai dar uma paradinha pra ver se Sabrina quer comprar alguma coisa específica. Sabrina tava comentando uma coisa aqui, eu concordo 100%. Aqui tem uma vibe muito de pipa. A gente viu muita loja mística como essa. A gente já viu umas 3, 5 lojas que vendiam tarô, roupa indiana, deidades indianas, tudo a gente vê por aqui vendendo em um volume até que pra gente era estranho, né? Porque a gente não achava que aqui na Argentina ia ter tanta loja nesse aspecto. E acabou que a gente encontrou aqui em Tigre muitas. E são lojas que a gente gosta bastante de entrar, de olhar, né? Sabrina por ser taróloga, a gente tá olhando aqui os tarôs. Então se você curte também, vibe jovem místico, ou também, né, a pessoa que não é jovem, mas que gosta, aqui vai ter muita loja assim. Tem muita opção de food truck aqui, e a gente viu que a galera estaciona os barcos nessa região e vem comer. Tem food truck pra cá, mais pra frente também. Tem muito restaurante. Restaurante. Nessa área. E lojas, né? Aqui a gente viu que tem uma grande quantidade de lojas e também a parte de comida existe, só que é menor do que a quantidade de lojas de artesanato, né? Tem mais, não é food truck, né, mas essas lanchonetes são menores do que restaurantes mesmo, sabe? Voltamos aqui pro começo da cidade e passando no McDonald's que mostrar pra vocês os preços. Aqui, ó, esse menu do Mac Frango, né, Mac Chicken pra gente, vai ser uns R$25 pra menos, entre 23 e 25. E esse aqui, o dobro de carne e dobro de queijo, ele tá por 5.700, que ficaria por volta de R$27 nessa média, um pouco mais baixo talvez. Inclusive é bem bonita a McDonald's aqui, parece uma casinha, a diferente que vem no Brasil, né, aquele padrão mais normal do McDonald's. Parece uma casa legal aqui. Acabamos parando no Burger King mesmo pra comer, e aí a gente pegou esse combo, né, com 2 hambúrgueres, uma batata, um refrigerante que tá ali, e esse combinho ficou R$62. Só que aqui foi o mais barato que a gente achou de todos, né? A gente rodou aqui McDonald's, rodou também Mostaza, e aqui esse foi o mais em conta da região. A gente veio aqui no Museu de História Nacional da Argentina, que pra mim é um dos museus mais interessantes daqui de Buenos Aires, mas ele não tá na rota turística, ou seja, se você vier aqui fazendo passeio, você também vier, fazer só os pontos principais, você não vai conhecer aqui, mas eu sugiro que você coloque no seu roteiro se você gosta muito de história. Por quê? Aqui a gente tem objetos que foram marcantes na história da Argentina. A gente vai mostrar alguns deles, os principais, né? Porque tem muita coisa aqui dentro. Por exemplo, a gente tem roupas históricas, tem armas, tem muitas coisas de guerra, principalmente. E a gente vai mostrar um pouquinho do que tem lá dentro. Não dá pra mostrar tudo, porque são horas pra gente conseguir fazer uma visitação. Mas é muito interessante, eu quero que você tenha um gostinho para que você tenha vontade de vir aqui. Fica no centro, bem pertinho de Santelmo, uma feira de Santelmo, inclusive, você consegue ir a pé saindo daqui. Então fica uma dica de passeio, você tá na feira de Santelmo de manhã, por exemplo, vem aqui à tarde, ou vice-versa, passei por aqui de manhã, abre aqui às 11 horas, você vem aqui de 11 horas, né? Faz o passeio, passa suas 2 horinhas aqui, 3 horinhas para conhecer a história da Argentina a fundo. E aí logo em seguida você vai pra feira de Santelmo, que é aqui pertinho, um passeio de domingo que vai ser bem massa e ao mesmo tempo você vai gastar muito pouco, porque aqui é gratuito, a feira de Santelmo você vai gastar o que você vai comprar, né? Aí eu não digo que você vai ter que abrir o bolso mesmo, porque tem muita coisa legal pra comprar. Mas vamos lá pra esse passeio que interessa e mostrar algumas paradas que eu quero mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui ao lado a gente tem, ó, 2 coisas bem legais. Isso aqui foi um canhão utilizado em guerra justamente aqui na Argentina, então a gente tá vendo um exemplar de um canhão que realmente foi utilizado, ele não foi só feito pra ficar aqui em decoração. E não tem só esse aqui nessa parte que a gente tá, tem mais de um. Se eu não me engano tem 3 só nessa região. A gente vê uma ali. É isso aí. Tem outro ali também. E uma outra parada interessante que eu achei foi esse poço. Esse poço aqui, a gente tava lendo a história dele, e eles usavam justamente para conseguir água, as águas da chuva, naquele poço que a gente vê em filme americano. Pronto, desse mesmo jeito, dá até pra gente ver aqui a tampa dele, né? Eles fecharam justamente questão de segurança. Mas a gente tem aqui a rodana, onde a pessoa botava a corda, né, para botar o balde, e ele explica que a galera pegava água da chuva, que ficava nesse poço, né, lá no fundo, e quando você pegava água, você tem que esperar umas horas para que o barro baixasse, né, porque justamente vai caindo poeira, vai caindo sujeira,
E aí você esperar umas horinhas para conseguir usar essa água. Então a gente vê que aquele sistema que tem em filme muito comum, né, filme americano, a gente vê sempre, ele realmente era utilizado. E é interessante você ver como é que é a utilização e quão bonito é um poço desse, né? Mas esse aqui especificamente eu acho que ele é mais decoradinho, né, mais bonito, justamente porque é um museu. E deve utilizar, a população do modo geral já deveria utilizar isso na época, mas com não tanto glamour quanto esse aqui, né? Se você acompanha o canal, você viu quando a gente foi lá na Catedral de Buenos Aires e tinha o túmulo do General San Martín, que eu expliquei que foi uma pessoa muito importante, né, para independência tanto da Argentina quanto também do Peru e do Chile. E aqui foi o quarto, é uma reprodução do quarto que ele morreu, com móveis originais. Então, quando ele faleceu, a filha dele doou, né, uma parte da mobília, e eles reproduziram o quarto exatamente como era no dia em que ele faleceu, que é muito interessante a gente ver. Tem uns detalhes aqui, eles explicam cada coisa, por que ele tinha, enfim, aqui abaixo, e você, quando vier, você vai conhecer a fundo a história dele nesse museu. Olha isso aqui, isso é um presente dado pela população de Potosí para o general Belgrano, quando ele conseguiu, né, tornar a Liga Independente, ajudou a independência daquela área da Bolívia. E eles deram esse presente, que é uma área que antigamente, eu não sei se ainda hoje em dia, porque eu lembro que já vi alguns vídeos o pessoal falando que não é mais assim, uma região mineradora muito rica. Então eles deram esse presente aqui como um símbolo que está aqui no museu. E esse presente ele simboliza justamente a liberdade, a União Americana com as suas tradições indígenas. Enquanto a gente estava aqui, a gente vai ter o privilégio de ver a troca de guarda aqui do museu, que eu nem sabia que existia. Eu estava aqui olhando a exposição e acabou acompanhando a troca de guarda. E agora os guardas que largaram, né, estão indo embora. Teve a troca. Esse vestido ele é uma reprodução das roupas que as damas de elite da época utilizavam. Então a gente tem no começo do século XIX a utilização desse vestido. E era uma revolução porque não se precisava mais usar aqueles corsês, né, que apertavam muito. Os partilhos. E partilhos também, como você está falando aqui. Era um vestido mais livre para as mulheres daquela época. E essa aqui é uma das principais salas do museu, uma das que a gente mais gosta, né? Porque aqui a gente consegue ver trajes utilizados por grandes personalidades da história da Argentina. Trajes de guerra, trajes que eles utilizavam no dia a dia, mais objetos de guerra aqui. E a gente vem também mostrando de quem era, né? Então a gente tem os quadros das pessoas que eram donas desses objetos e mostrando os objetos também, que é bem legal que a gente tem a explicação completa de cada um deles. E aqui essa sala é grande pra caramba e muita coisa legal. Você tem que passar aqui pelo menos as meia horinha pra ir vendo cada uma das coisas no detalhe. Esse traje aqui, por exemplo, olha que interessante, a gente tem o quadro e ao lado a gente tem o traje que ele estava utilizando na hora do quadro. Eles estavam pintando o quadro, né? Esse retrato pertencia ao General San Martín, inclusive estava no quarto dele, que eu mostrei ali atrás, quando ele faleceu. E ele era o favorito desse general. E a gente tem aqui o exemplar original dessa peça que o próprio tinha na sua casa. E aqui a gente tem o sabre do General San Martín, que ele comprou em Londres e utilizou nas guerras de independência daqui da América do Sul, né? A gente também tem a proteção do guarda aqui, né? Justamente como a gente viu também lá no túmulo dele na catedral. Esse quadro é muito interessante porque a gente que é brasileiro, principalmente recifense, né, gosta muito de carnaval. E esse quadro retrata um carnaval na primeira metade do século XIX. Então a gente vê as roupas coloridas. É interessante. Eles começaram a emitir o peso, que é essa nota que eu vou mostrar mais de pertinho daqui a pouco, numa guerra contra o Brasil. Então eles começaram a emitir porque estava uma inflação muito grande durante a guerra, e eles mandaram emitir no banco americano para não ter risco de falsificação. E ver como é que era o peso na época, né? Esse aqui foi em 1827. Que relógio lindo. Ele celebra a união das províncias aqui, né, da Argentina. Então a gente tem essa parte de cima com o relógio, e aqui embaixo, nessa região aqui, tem o nome de várias províncias da Argentina, justamente celebrando essa união. Isso foi de 1837. Esse relógio aqui, a gente vê que é uma peça antiga, mas, pô, belíssima. Aqui a gente tem a representação de duas guerras contra o Brasil, que eu acho que foi da Guerra do Paraguai, aparentemente, pelo que a gente estava lendo aqui. Mas não tem tanta clareza sobre, porque eu acho que essa Guerra do Paraguai eles não chamam de Guerra do Paraguai.
E aqui em cima a gente tem uma retratação dos hospitais da época, né, da galera que estava ferida na guerra. É interessante que a gente vê também umas carroças escrito Ambulância do Exército, em português. E a gente vê que a ambulância que era utilizada na guerra era justamente puxada por cavalos. Nessa sala a gente vê objetos que eram relacionados à música e a jogos. Então aqui a gente tem um tambor militar, a gente tem violões da época, a gente tem aqui instrumentos de sopro que eram utilizados em rituais para os povos pré-hispânicos, né? E aqui a gente tem uma caixa de jogos que também era utilizada. Parece muito um jogo da vida, só que bem antigo. Vou chegar aqui mais pertinho para que vocês vejam. Essa é uma das peças mais estranhas do museu. Esse aqui é uma jarra que é um retrato da pessoa. Você vai bebendo um suco, um vinho e vendo a cara da pessoa olhando pra você. Deus me livre. Mesmo deixei o bucho aqui no Pipo, que é um restaurante super tradicional do Buenos Aires. Ele é focado mais em massas, mas também tem outras opções. Só que quando a gente vem aqui, a gente sempre vem comer massa. Na primeira vez que a gente veio aqui, a gente comeu o tradicional da casa, que tá até indicado no cardápio, então você tem nem trabalho pra escolher, você vê lá o tradicional e já pede. E a gente trouxe também essa indicação em um vídeo. Não sei se já saiu no canal ou não, enquanto a gente vai postando esse. Mas a gente pediu o tradicional da casa a primeira vez. E hoje a gente vai comer um que é com bolha de 4 queijos, que é esse aqui. Então fica a indicação de você vir no Pipo. Comida boa, barata e gostosa. A gente não vai prolongar muito, porque a gente tem um vídeo só falando sobre o Pipo especificamente e outros restaurantes. Então você já se inscreve no canal pra não perder quando a gente lançar. Na nossa última parada, decidimos vir aqui na Galerias Pacífico, que fica aqui no centro, na Rua Florida, e é um shopping que mistura a arquitetura clássica, que a gente vai mostrar algumas partes pra vocês, e a parte de lojas, né, já que é um shopping. É muito bonito, desde que a gente entra aqui, a gente tem contato com essa arquitetura, o teto é todo pintado, todo trabalhado, e a gente vai mostrando aqui aos poucos, conforme a gente vai andando por aqui. Então a gente vai andando e já tem os detalhes ali nessa parte de cima, né? Que é o teto do shopping. Olha que bonito. Tudo aqui acontece numa galeria de arte, né? Um museu, a gente tem essa parte aqui toda decoradinha, tem também aqui que lembra o vitral, mas não é um vitral, né? Claro, é tipo uma cúpula. E a arquitetura do shopping, como a gente falou, né? Parece um prédio antigo. Lembra todos os prédios que a gente vê nessa rua, né? Sim. Mais antiga. Mais clássica e muito bela, né? A gente rodou esse shopping todinho agora. Deu acho que umas 4 voltas nele para conseguir chegar nesse terceiro andar, que é onde supostamente teriam as obras de arte, nesse teto aqui. Mas a gente chegou aqui e acabou que não tá nesse teto especificamente. Vamos ver se é lá no último piso, no caso no térreo, que a gente veio pra cá, a gente procurou, teve uma expectativa e não achou. E teve umas meninas também muito perdidas, igual a gente, que a gente simplesmente não tava encontrando. Aí teve umas que desistiram no meio do caminho, teve outra que ficou sem entender como é que era, a gente foi de elevador e o elevador não subia. Só tem escada descendo, então assim, confuso, simplesmente não sei. Você não tem como chegar no terceiro andar pelo shopping. O que você tem que fazer é entrar num centro cultural que tem aqui, chamado Centro Cultural Borges. E aí você entra nesse centro cultural e dentro do centro cultural que vai ter justamente as escadas para você chegar aqui. Mas se você for pelo shopping você não consegue, você fica rodando. Tem elevador que não para aqui nesse andar, né? Tipo, você fica andando várias vezes e não consegue achar. Então fica a dica para você vem aqui e quiser, tá com tempo e tal, aqui tem também agora um centro cultural com várias obras de arte. A gente só não conseguiu ver porque a gente perdeu muito tempo rodando aqui pra achar esse teto que é super conhecido da Galeria Pacífico. E agora a gente vai a missão novamente de procurar esse teto que a gente não achou. A gente achou que seria esse aqui e não é. Eu tô começando a cogitar que esse teto não existe mais. Eu tô achando que, sei lá, tiraram, reformaram, não sei, porque eu não consigo achar nenhuma pista de que isso esteja aqui. Vamos lá pra baixo pra gente ver agora e trazer a confirmação, se realmente ainda existe ou não, né? Finalmente achamos o teto que a gente tava tanto procurando. Então se você vier pra cá, já sabe. Fica aqui no térreo, não fica lá em cima como a gente fica esperando. Tipo, pô, o teto deve ser lá no último andar, mas não é. Fica aqui no térreo. Então você entrou aqui no térreo, não suba as escadas. Já fica por aqui que você vai achar a parte principal do shopping. E a parte da rua também, né? Onde a gente tem essas pinturas no teto. Então depois da conquista de encontrar finalmente esse teto tão bonito, vou encerrando aqui o vídeo. Agradeço a você que assistiu até o final. Deixa aí seu like, deixa seu comentário se está curtindo a sua viagem aqui em Buenos Aires, o que você quer ver também por aqui no canal, que é muito importante que a gente vai já analisando para os próximos vídeos. É isso, um beijo e até a próxima.